Oi, meus amores do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso segundo vídeo online, tá certo? Eu espero que vocês tenham, conseguido aprender o conteúdo do primeiro vídeo, tá? Hoje o nosso assunto vai ser um assunto novo, tá, pessoal? Como a tia disse no vídeo passado, que nós íamos começar a introduzir novos assuntos, tá certo? Então, o assunto da aula de hoje vai ser os verbos ser, tener e estar. E nós vamos aprender também o uso do muy e mucho. Vamos ver o que significa, vamos ver como é que eu conjugo os verbos, tá certo? E qual é o objetivo da aula de hoje, então? Saber emplear corretamente los verbos estudiados. Vocês vão saber colocar em prática os verbos que nós vamos aprender hoje, tá? Vocês vão conhecer a diferença entre muy e mucho, que às vezes, será que é a mesma coisa? Será que não é? E, por fim, vamos saber emplear corretamente os intensificadores muy e mucho. Além de você conhecer a diferença, você vai saber usar corretamente, tá? Verbo ser, tener e estar. Nós vamos aprender isoladamente cada verbo, tá, pessoal? E o primeiro vai ser o verbo ser. Bom, por que eu uso o verbo ser? O que ele significa? Eu vou usar o verbo ser para descrever qualidades, assim como eu vou usar para falar de nacionalidade e de profissão. Como assim? Como, por exemplo, pessoal, para descrever qualidades, esta casa é grande. Então, eu estou descrevendo uma qualidade da casa. Esta casa é grande. Assim como sou argentina. Se eu sou argentina, eu estou falando de minha nacionalidade. Ou seja, eu uso o verbo ser para descrever qualidades, para falar de nacionalidade e de profissão. Como eu posso dizer que sou professora? Estou descrevendo a minha profissão. Tá certo? Dando continuidade, nós temos o verbo tener, que significa ter, tá? E para que eu uso agora o verbo tener, pessoal? Eu vou expressar posse ou uma descrição e para falar da idade, como por exemplo, nós podemos ver que Gabi tiene ojos verdes. Eu estou descrevendo como é a Gabi. Assim como eu posso dizer também, pessoal, uma posse, por exemplo, eu tenho dos coches. O que significa coches? Carros. Então, eu estou indicando uma posse. Eu tenho 2 carros, tá? E para falar da idade também, por exemplo, tenho 13 anos ou tenho 25 anos, a depender da sua idade. Então, vamos relembrar. Para que eu uso o verbo ser? Eu vou usar o verbo ser para, olha só, descrever qualidades e para falar de nacionalidade e profissão. Já o verbo tener, eu vou usar para expressar posse ou descrever ou para falar da idade. Nos resta agora o verbo estar. Para que eu uso o verbo estar, pessoal? Ele vai expressar uma posição e uma localização, assim como para falar de uma condição não permanente. O que seria essa condição não permanente? Vamos ver. Primeiro, Gabi está em la plaza. Eu estou indicando a localização da Gabi. Eu estou afirmando que ela está onde? Na praça. E essa condição não permanente, qual seria? Por exemplo, Luiz está enfermo. Ele está doente, ele não vai permanecer sempre doente. Então, é uma condição não permanente. É algo que eu posso e com certeza irá mudar, né? Agora, pessoal, vocês se perguntam como é que eu conjugo
verbo tener e o verbo estar. Bom, pessoal, para eu poder conjugar um verbo, é preciso saber dos pronomes sujeitos, tá? Os pronomes sujeitos, quais são? Yo, tu, él, ella, usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas e ustedes. Perfeito, então vamos conjugar junto comigo, tá? O verbo ser, tanto como o verbo tener e o verbo estar, são três verbos que eu digo que são irregulares, tá certo? Vamos conjugar junto comigo o verbo ser. Yo soy, tu eres, él, ella ou usted es. Nosotros o nosotras somos, vosotros o vosotras sois, ellos, ellas e ustedes são. Então, aqui eu estou conjugando o verbo ser no presente do indicativo. Yo soy brasileña e tu eres brasileña? No, yo soy colombiana, por exemplo. Então, cada sujeito, cada palavrinha dessa, pessoal, vai se referir a um sujeito específico. Se eu quisesse dizer, por exemplo, que nós somos estudantes, como é que eu falaria essa frase? Nosotras somos estudiantes. Então, cada sujeito, professora, tem um verbo específico? Sim, cada sujeito tem um verbo que eu vou flexionar, tá certo? Vimos o verbo ser. Nosso próximo verbo será o verbo tener, que significa o quê, pessoal? Ter, né? Como é que seria essa conjugação a hora del verbo tener? Vamos juntos. Yo tengo, tu tienes, él, ella o usted tiene. Nosotros o nosotras tenemos, vosotros o vosotras tenéis, ellos, ellas o ustedes tienen. Perfectamente. Y por último vamos a conjugar el verbo estar. ¿Cómo yo conjugo? E aí, pessoal, o nosso próximo verbo é o verbo estar, que vamos saber como ele é conjugado. Vamos a conjugar juntos. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está. Nosotros o nosotras estamos, vosotros o vosotras estáis y ellos, ellas y ustedes están. Pero atención, en el verbo estar hay palabras que tienen la tilde. O que seria tilde, pessoal? Seria o acento. E se eu tirar o acento desses verbos aqui, vai acontecer que ele vai significar, uma outra coisa. Como assim? É a nossa mesma questão do nosso é no português acentuado para o i que não tem acento. Então, quando eu deixo de colocar às vezes eu mudo o significado, né, da frase. No caso aqui, como está ou estás, se eu tirar a tilde, eles vão ficar pronomes demonstrativos. Esta classe, né, ou estas classes. Agora, se eu disser está, significa uma outra coisa. Eu estou me referindo ao verbo estar, tá certo? Por isso é extremamente importante que você preste atenção nos acentos, para você não esquecer, tá certo? Agora vamos a practicar. ¿Cómo es esto? Conjugue los verbos aprendidos en los espacios abajo. Por isso que é importante, pessoal, que vocês tenham anotado nos cadernos como é que eu conjugo cada verbo. Anota no caderno como é que eu conjugo o verbo ser, anota como é que eu conjugo o verbo estar e anota como é que eu conjugo o verbo tener. Porque quando for agora, a gente vai colocar em prática, fica mais fácil de você visualizar os verbos, tá? Por exemplo, yo
de Alemanha. Letícia, contenta hoy. Juan, 35 años. La iglesia de San Marcos. Tú, 2 coches, pero no muy grandes. Já disse a vocês que coches significa carros. Outra palavra aqui que possa sofrer, possa dificultar a interpretação, acredito que não tem nenhuma. Iglesia significa igreja, tá, pessoal? Redonda é o mesmo em português. Contenta significa alegre e hoy significa hoje, tá? Essa primeira frase, pessoal, como é que vocês completariam? Vocês precisam pensar. Estou dando um tempo para vocês responderem, tá? E daqui a pouco a gente confere, ó. Você vai observar o sujeito e vai pensar. Essa frase, ela combina mais com o verbo ser, tener ou estar? Olha só, pessoal. Essa primeira frase nós vamos responder juntos, tá? De Alemanha. Alemanha significa o local, país, é da Alemanha. Então, como eu estou me referindo a uma condição permanente, eu vou usar o verbo ser. Eu sou de Alemanha. Agora com os outros, como é que vocês colocariam, pessoal? Pensa, Letícia, contenta hoy. Será que combina aí o verbo estar? Como é que ficaria? Letícia, o quê? Vamos conferir, pessoal, olha só. Eu sou de Alemanha. Letícia está contenta hoy. Juan tiene 35 años. La iglesia de San Marcos es redonda. Tú tienes 2 coches, pero no son muy grandes. Vamos analisar algumas frases. Juan tiene 35 años. Eu usei o verbo tener porque eu estou me referindo à idade. La iglesia de San Marcos es redonda. Por que eu usei o verbo ser aí, pessoal? Porque eu estou descrevendo uma ação, uma qualidade que é permanente. Eu estou descrevendo uma qualidade, ela é redonda, tá? E essa primeira questão aqui, essa primeira oração, por que eu usei o verbo tener? Porque tu tienes 2 coches, está dando uma ideia de posse, você tem 2 carros. Pero não são muito grandes. Já grande é uma qualidade, então por isso eu usei o verbo ser, tá certo? Se você conseguiu pensar junto comigo e respondeu dessa forma, parabéns, você respondeu correto, tá? Mas caso você não tenha respondido assim, não tem problema, você volta no vídeo, revê como é que você conjuga o verbo, e assim você vai conseguir entender melhor o que você errou, tá certo? Vamos adiante. Agora nós vamos entrar para o nosso segundo assunto da aula de hoje. Los usos de muy ou mucho. O que significa, pessoal, muy ou mucho? Eu sei que me dá a ideia de mucho, muito. Dá uma ideia de algo intenso, né? Que é muito. E quem pensou junto comigo isso, pensou certo, tá? Muy ou mucho, pessoal, significa a mesma coisa, significa muito. Só que há algumas situações que eu obrigatoriamente uso o muy e outras eu uso o mucho. Vamos ver quais são essas? Bora lá, ó. O muy, ele é utilizado para acompanhar adjetivos e los advérbios. O que é um adjetivo? É algo que dá qualidade. E os advérbios são aqueles que indicam modo, negação, né? Todos aqueles que vocês já sabem, tá certo? Pessoal, olha um exemplo. No me siento muy bien ou María es muy inteligente. No me siento muy bien. Bien é um advérbio, é a forma como eu estou me sentindo. Bem. Então, por isso eu usei o muy, assim como Maria é muito inteligente, eu estou usando o inteligente por quê? Porque, como é um adjetivo, é uma qualidade, então eu utilizo o muy. Relembrando, para que eu utilizo o muy? Para adjetivos e advérbios.
Ahora el mucho personas, utilizado para acompanhar verbos de acción, ou seja, verbos de ação, andar, correr, estudar, brincar, jogar, verbos de ação. E também é usado em frases comparativas, ou seja, frases que comparam uma coisa à outra. Assim como, pessoal, em alguns advérbios, obviamente que seriam aqueles que têm exceções, eu vou usar o mucho também, tá? Como, por exemplo, mucho peor, mucho mejor, mucho más, mucho menos, tá? Então, vamos ver as frases que eu coloquei aqui como exemplo. Gabi trabaja mucho. Trabaja é um verbo, é uma ação, é a ação de trabalhar. Então, como está usando o verbo, eu vou colocar o mucho. Outra, gato es mucho más guapo que perro. Aqui eu estou usando uma frase comparativa, eu estou comparando dois animais. Quais são? Gato e perro, que significa cachorro. E a última frase, Maria se siente mucho mejor. Ou seja, é um advérbio melhor, tá, pessoal? Então, por isso, eu usei o mucho. Agora vamos relembrar. Para que eu uso o mucho? Eu vou usar o mucho em verbos, tá? Quando o mucho é acompanhado de verbos. Vou usar o mucho também com alguns advérbios que eu comentei com vocês. E eu vou usar também em frases comparativas. Só puxando esse link dos comparativas, eu tenho 3 tipos de frases comparativas, tá, pessoal? Eu tenho aquela comparação de superioridade, aquela comparação de inferioridade e aquela comparação de igualdade, tá? No caso aqui da nossa segunda frase de exemplo, que tipo de comparativo eu fiz? Gato es mucho más guapo que perro, mucho más. Dá uma ideia de uma comparação superior. Então, eu estou afirmando que o gato é muito mais bonito que cachorro, tá? Nesse caso aí, você pode observar que no slide eu coloquei o comparativo de superioridade, tá? Mas existe o de inferioridade e de igualdade. Como seria? Gato es mucho menos ou gato es tan guapo como perro. É só mesmo a título de informação para você saber que, assim como no espanhol, português também funcionam os 3 tipos de comparativos, tá? Superioridade, inferioridade e igualdade, tá certo, pessoal? O nosso vídeo de hoje ele está se encerrando, tá? Eu espero que vocês tenham entendido bem o assunto, tá? Vou disponibilizar uma atividade referente a este conteúdo no Classroom. Vocês vão poder tirar dúvidas, eu estarei disponível lá, tá certo? Assim como foi informado no vídeo anterior, essas atividades estão sendo contabilizadas para uma nota futura, tá? Então é importante que vocês sempre façam, assim como vocês fizeram a primeira atividade que foi passada, tá, pessoal? Aguardem aí os nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas, tá bom? Eu espero que vocês estejam todos bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá?